Olá, pessoal! Estamos aqui com mais um vídeo Dicas da Profissur. E o assunto que iremos tratar hoje é sobre poesia. Poesia. Nós temos muitos e grandes poetas e poetisas brasileiras. Só para citar alguns, como Pedro Bandeira, Manuel Bandeira, Ruth Rocha, Cecília Meirelles, Marina Colasanti, Vinícius de Moraes e Chico Buarque, mais na parte da música, das composições musicais, poetas adultos e poetas de literatura infantil. Constatamos aqui no Rio Grande do Sul muitos gaúchos de renomes e pouca divulgação das gaúchas mulheres poetisas. Cito aqui alguns, como Barbosa Lessa, Paixão Cortes, Jaime Caetano Brau, Guilherme Schultz Filho, aliás, nome alusivo à nossa Biblioteca Pública Municipal de Carazinho. Mário Quintana, é o que eu vou depois abrir um parênteses só sobre Mário Quintana. Quem gosta de poesia, normalmente gosta de escrever poesia também. Num livro de poesia, dificilmente deixamos de apreciar um ou vários poemas. A poesia fala da vida, ela fala do dia a dia, ela fala de nós e para nós. Trouxe poesias de dois poetas que admiro e gosto muito, 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 para mais tarde, porque agora vamos falar sobre declamar. Declamar. Quando se fala em poesia, principalmente aqui no Rio Grande do Sul, se fala logo em declamar. Declamar, o que é? É recitar em voz alta, com palavras e gestos apropriados e convenientes, falar ou discursar em voz alta, em tom solene e com muita entonação na voz. Deixaremos aqui 10 dicas para declamar ou recitar bem. Dica número 1. Clareza nas letras, nas sílabas e nas palavras. Dica número 2. Mímica. Mímica são gestos, movimentando partes do corpo a fim de mostrar ou expressar ideias. Dica número 3. Postura. Posição do corpo, atitude ou imponência, impor uma presença. Ter uma postura conforme aquilo que você está falando, declamando, recitando. Dica número 4. Fidelidade ao texto. Fidelidade ao texto. Ser fiel ao texto escrito pelo autor. O verdadeiro texto. Dica número 5. Concurso. Deve ser de acordo com a categoria, com aquele momento. Se há um concurso de declamação, de recitação de poesia. Sem concurso, pode ser do gosto do declamador ou da declamadora. Dica número 6. Termos desconhecidos.
Ah, isso aqui é muito importante. Deve-se sempre saber o significado dos termos das poesias, para usar a mímica e para transmitir o sentimento. Como é que você vai transmitir uma coisa que você nem sabe o que significa, né? Então, pega o dicionário ou vai lá no Google, vamos ver o que significa tal palavra, para não pronunciá-la nem errado e também para não falar coisas que você nem sabe o que é, né? Dica número... Qual é o número que eu estou mesmo? Ah, tá. Foi termos desconhecidos, então estou na dica número 7, que é a entonação de voz. Definir bem vírgulas, pontos finais, reticências, pontos de interrogação, pontos de exclamação, dois pontos, que é uma paradinha um pouquinho maior que vírgula, né? Para assim transmitir melhor a poesia. A poesia, na verdade, é um diálogo do dia a dia, um diálogo sobre a vida, um diálogo onde muitas vezes nós nos identificamos. Dica número 8: uso da indumentária, principalmente se for aqui no Rio Grande do Sul e se a poesia for tradicionalista, tiver a ver com as tradições, usos e costumes aqui do Rio Grande do Sul, ou se for nordestina, ou se for mineira, enfim, no Brasil nós temos várias pilchas diferentes, né? Como a caipira, né? Lá ainda agora no mês de junho, que é o mês das festas juninas. Já estou aqui de xadrez de festa junina. Pois é, então a indumentária, fazer uso das indumentárias corretas. Ah, também lembrei que tem os povos que migraram de outros países e que também têm o alemão, o italiano, o holandês, vários que têm a indumentária própria do seu país, né? E que no momento em que for declamar, recitar, enfim, uma poesia referente à sua pátria, que venha também com uma indumentária de acordo. Se não for ligada a país, a região, a estado, aí também não há necessidade de ter uma indumentária própria, né? Pode ser a indumentária do dia a dia, ou a domingueira, como se diz. Bom, agora é a dica número 9. Para quem está acompanhando, sabe que agora é a dica número 9, que fala sobre a interpretação. É explicar o sentido de determinada coisa. Buscar e manifestar o interior do que foi escrito pelo autor. O que o autor quer dizer com aquilo que está ali na poesia. Ler entre linhas, como se diz. Por isso, conhecer bem a poesia. E a gente sabe que no tradicionalismo gaúcho isso é exigido muito, principalmente das candidatas a prendas, primeira prenda, segunda prenda, né? Ou dos PAs, né? Dos peões que também precisam recitar. Tem que saber a história, tem que ler por trás de tudo aquilo que está sendo dito. E última dica, que é a dica de número 10, que fala sobre o estilo. Expressar pensamento, fazer brotar e extravasar seu íntimo, deixando transparecer os sentimentos, que podem ser, conforme a poesia, de ódio, de amor, de tristeza, de alegria, de carinho, de rancor, de saudade, de fraternidade, entre vários outros.
eu não posso encerrar um vídeo onde o assunto é poesia sem recitar uma ou duas, ou talvez até mais poesias. Escolhemos a poesia de um poeta que escreve para adultos e para crianças, na literatura infantil. Então, a poesia é Palavras Mágicas, autoria de Pedro Bandeira. Se você quer ser feliz e a amizade conquistar, 4 palavrinhas mágicas vou agora revelar. Não é abre-te sésamo, e nem simsalabim, nenhuma abracadabra, minha mãe disse para mim. Guarda as 4 palavrinhas, tenha sempre as 4 à mão, para usar a toda hora, em qualquer ocasião. Use sempre essas palavras, delas nunca tenha medo, pois eu quero ajudar, vou contar o meu segredo. Diga sempre a sorrir, para não ser mal educado. Com licença, me desculpe, por favor, obrigado. Acredite no que eu digo, pois comigo funcionou. São palavras de uma fada? Foi minha mãe que ensinou. Todos estes que aí estão, atravancando o meu caminho, eles passarão e eu passarinho. Este poeminho do Contra é do nosso querido e amado gaúcho Mário Quintana. Falar um pouquinho sobre Mário Quintana. A gente que viveu na mesma época que ele foi um privilégio, uma honra ter vivido na mesma época, né, no século XX, com o Mário Quintana. Mário Quintana foi poeta, foi tradutor e foi jornalista brasileiro. Ele nasceu no interior do Rio Grande do Sul, na cidade de Alegrete, no dia 30 de julho de 1906. E ele escolheu Porto Alegre como cidade dele. Morou praticamente a vida toda dele em Porto Alegre. Ele faleceu em Porto Alegre aos 87 anos, em 1994. Mário Quintana, assim, teve uma vida muito, muito simples, mas ele deixou o seu nome marcado na literatura brasileira do século XX, sem dúvida. Viveu numa simplicidade, nunca teve uma casa, morava em quartos de hotéis, chegou a ser despejado numa certa época em que ele ficou desempregado, né? Residiu muito no Hotel Majestic, em Porto Alegre, que hoje esse hotel chama-se Casa da Cultura Mário Quintana. E ninguém deve deixar de ir lá quando for a Porto Alegre. Não paga nada para entrar. E cada andar tem alguma coisa cultural diferente. Um é música, outro exposição literária, outro exposição de pintura, teatro, tem cinema. Você pode escutar a música que você quer sozinho, com o fone de ouvido, né, sem atrapalho. É um lugar muito lindo. Eu gosto muito de ir na Casa de Cultura Mário Quintana quando vou a Porto Alegre, né? Mário Quintana, então, residiu muito tempo lá e é merecido, né? Isso ele foi já foi em vida, não foi de pós-morte, porque é triste, né? A pessoa passa a vida toda
faz um trabalho maravilhoso e é só reconhecido depois que morre. Não, ele foi reconhecido já antes. Ele tinha também a fama de ser um pouco ranzinza, mas não era o jeitinho, ele queria carinho, ele foi muito solitário, ele não casou, ele não teve filhos, ele tinha uma sobrinha que era a secretária dele. Desde 1970, lá da década de 70, até ele falecer, ele tinha essa sobrinha que cuidava das coisas dele, né? Nunca foi escolhido, importante isso aqui, ó, que eu vou contar para vocês assim. Nunca ele foi escolhido para a Academia Brasileira de Letras. Ele concorreu três vezes, embora nunca tenha sido eleito. Na quarta vez ele foi convidado para concorrer e certamente nessa vez ele iria entrar e ele então não aceitou. Ah, não aceitou. Ele era assim. Quando ele queria, ele fazia. Mas quando ele não queria, não adiantava que ninguém ia convencer. Luiz Fernando Veríssimo chegou a dizer uma coisa que é bem interessante. Se Mário Quintana tivesse entrado para a Academia Brasileira de Letras, na vida de Mário Quintana nada ia mudar. Nada. Mas haveria, como e há até hoje, um grande prejuízo para o Brasil. Porque tem muita. Não, sem fazer crítica a quem está lá, mas dizendo que Mário Quintana teria todo o direito de estar com uma cadeira, né, na Academia Brasileira de Letras. Mas, como se diz, não adianta chorar o leite derramado. No final, nós vamos deixar uma poesia de Mário Quintana que fala das utopias. Vai ficar no final, antes dos créditos, depois vem os créditos. E agora, então, eu gostaria de lembrar, pessoal, para que você assista nossos vídeos, para que você comente, para que você compartilhe, para que você curta, né, dá aquele likezinho, aciona o sininho, que é para receber as novidades, né, que toda semana a gente está divulgando, e também, mais importante, deixei por último, porque é uma das coisas que mais nós precisamos, é a inscrição no canal. A inscrição no canal, que você não só assista, assistir é importante, a visualização é importante. Nós precisamos de 4.000 assinaturas no ano para receber algum recurso, mas nós precisamos de 1.000 inscritos e nós estamos apenas com 111, 112, uma coisa assim. Claro, é um canal novo, né, gente? Faz recém um mês que a gente está com esse canal. Então, não esqueçam de se inscreverem. E a visualização, para ela ser validada, ela tem que ir até o fim. Não adianta assistir um pouquinho e dizer, pronto, já assisti, já sei o resto, não vou continuar assistindo. Se não for até o fim, ela não vai contar com visualização. Mas a gente está muito feliz que as pessoas estão gostando e a gente gostaria assim, de agradecer todo o apoio que a gente recebe. Vamos agora falar dos abraços. Eu tenho uma lista aqui de amiguinhos e amiguinhas que estão aguardando o seu abraço. Mas o primeiro abraço de hoje vai para uma menina moça muito querida que estuda lá na escola no turno da manhã. Essa menina moça, como ela vai de manhã, eu pouco encontro com ela porque o meu horário é à tarde. O nome dela é Alexia Zimmer e ela é minha vizinha. Não tão perto, mas é um pouco vizinha, sim, moramos no mesmo bairro. E ela já me disse que já deu o seu like, que já se inscreveu no canal, assistiu todos os vídeos, né? Ela assistia um, já dava vontade de assistir o seguinte. Isso é muito bom, eu fiquei muito contente em saber, né?
E agora, os outros abraços, então, vão para os alunos da turma 51, quinto ano, tá? Então, vou ler o nome de quem eu vou abraçar daqui do vídeo de hoje. O David Asman. Receba o nosso abraço, nosso carinho, o nosso agradecimento. Bruno Matos, mesma coisa. Maria Cadori, Pedro Henrique, Fernanda Borchardt, Felipe Dalbão, Laura Carvalho, Laura Uning, que eu chamo de Laurinha, Emily, ou Meme, Joana Jarré, Júlia Simon. Então, o nosso obrigada pelo apoio dessas crianças queridas, que tanto nos estimulam, nos motivam. A cada segunda-feira eles querem saber quando é que vai sair o próximo vídeo, porque eles já acabaram de ver o vídeo anterior, já querem ver o próximo. Então, nosso muito obrigado. Muito obrigada a todos que assistiram o nosso vídeo hoje sobre poesia, né? E o nosso carinho e o nosso beijo.